vocês. Ok? Então, vamos começar com adição de vetores, ou seja, soma de vetores. Então, vou começar com adição de vetores, é o 2.2.1. Vou começar com adição de vetores. Pessoal, vou começar a numerar assim, a numerar, né? Mas em algum momento eu vou perder esses números. Tá? Muita aula, muito curso. Então, em algum momento esses números eu vou me perder neles e vocês não se preocupem. Então, vamos começar com a soma. Adição ou soma de vetores. Tá? Então, vamos começar com a soma. Tá? A soma. Desculpa, pessoal. A soma. Deixa eu colocar aqui. A soma de dois vetores, U e V, é o vetor U mais V, obtido da seguinte maneira. Como é que a gente vai obter esses vetores? Então, os vetores são obtidos da seguinte maneira. Traçamos, eu vou dar uma regrinha para vocês somar vetor, tá? Traçamos o vetor U a partir de um ponto arbitrário P. A partir de um ponto arbitrário P, tá? E em seguida, o vetor, que eu vou chamar de V, o vetor V, a partir do ponto final do vetor U. A partir do ponto final do vetor U. Então, eu tenho um vetor U, eu traço o vetor U do ponto P qualquer até o tamanho dele. Depois, no ponto final do vetor U, eu traço o vetor V. Isso vai ser minha soma. Tá? Vai ficar claro no exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A soma, então quem é a soma, que eu acabei de dizer, a soma U mais V será o vetor, deixa eu melhorar aqui, será o vetor que terá ponto inicial coincidindo com o vetor U, inicial coincidindo com o ponto inicial de U e o ponto final coincidindo com o ponto final de V. Final de V. Isto é, aqui vou botar até de vermelho. Isto é, se U for o segmento AB e V o segmento, sei lá, BC, então U mais V vai ser quem? Vai ser o segmento AB mais o segmento BC, que isso vai dar quem? Pela minha definição acima, vai dar o ponto inicial do vetor U e o ponto final do vetor V.
Isso é a soma 1 mais V. Tá? Vamos dar alguns exemplos. Tá? Bem simples. Vamos para o primeiro, né? Exemplos. Só recapitulando aqui, ó, vamos lá. Então, eu vou dar dois vetores. Eu tenho o comprimento, tenho a direção, tenho tudo bonitinho deles. Então, eu vou pegar o vetor U como primeiro e o vetor V como segundo, por exemplo. Eu pego um ponto P arbitrário, desenho o vetor U. No final do vetor U, eu já pego o ponto inicial do vetor V e vou até o ponto final do vetor V. Então, U mais V é quem? É o ponto inicial do vetor U e o vetor, né, formado pelo ponto inicial do vetor U e o ponto final do vetor V, que é exatamente o que está escrito aqui. Tá? Ok? Perfeito? Então, vamos lá um exemplo simples. Exemplo primeiro. A soma de U mais V, de U, deixa eu desenhar aqui, sou muito bom, mas eu vou tentar por vocês fazer isso aqui. U e V, aí V eu vou pegar o contrário assim. Calma, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aqui é o vetor V. Tá? Quem é que vai ser esse cara? A soma de U será U mais V da seguinte forma. Da seguinte forma, olha só. Eu vou tentar fazer aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui, para ficar igualzinho. Copiar, colar. Isso aqui é meu vetor U. Isso aqui é U. Aí o que é que eu disse a vocês? Pega o vetor U, agora eu vou pegar o vetor V. O vetor V eu vou colocar no fim do vetor, do ponto final de U. Então, eu vou pegar esse vetor aqui. Copiar. Vamos colar. Aí eu vou colocar ele aqui no fim. Tá? Então, isso aqui é o vetor V. Desculpa. O vetor V. E aí eu tenho a soma U mais V. Quem é U mais V? Pego o ponto final, inicial de U, desculpa. O ponto final de V e vou traçar a reta. Esse ponto aqui, esse vetor aqui, é exatamente o vetor U mais V. Nesse exemplo. Tá bom? Vamos para o exemplo 2. Segundo exemplo. Esse aí é simples. Todos são simples, para falar a verdade, mas quem tiver dúvida pode falar, tá? A soma de... Vou pegar um vetor U, aqui, U. Esse aqui é o vetor U. Vou pegar um vetor V. Esse aqui é o meu vetor V. V. Então, a soma desses dois vetores, imagina que eles estão bem paralelos, tá? Pessoal, tá muito paralelo. A soma de U mais V é exatamente... Vou pegar aqui. Isso aqui é U. E isso daqui é V. Então, isso daqui tudo é a soma U mais V. Ok? E isso aqui é meu ponto inicial, que eu disse P. Pego um ponto P, coloco o primeiro vetor, junto, coloco o segundo e somo. Tá? Isso é uma outra forma de fazer isso. Tá ok? Vamos para o último exemplo, o terceiro. O terceiro é o seguinte, ó. Imagina da seguinte maneira. Imagina que eu dou dois vetores com direções opostas. Pega, considere. U, esse vetor. Deixa eu usar isso aqui. Vou considerar U, esse vetor, e V, esse outro vetor. Tá? Direções opostas. Então, eu quero somar os dois. Considere U e V assim. A soma será. Então, uma regra prática, como eu tinha dito anteriormente, né?
pega um ponto P e chama esse vetor do ponto inicial P até um ponto A. Então, vou pegar o seguinte, ó, vou passar para outra página, tá? Vou pegar assim, vou pegar ponto P, aqui, e vou desenhar um vetor. Esse aqui é meu vetor U, por exemplo. E vou chamar a extremidade final de A. Tá? Então, meu vetor U é PA. Ok? Aí vou pegar um vetor V, tá? Vou pegar um vetor V. O vetor V é o oposto a ele, né? Então, vou começar do A, tá? Vou pegar uma outra cor aqui. Vou começar do A e vou seguir até... Isso aqui é meu vetor que eu vou chamar de B. Isso aqui é meu vetor V. Então, V, quem é? É o vetor exatamente AB. AB. Agora eu quero somar. Quem danado é U mais V. Tá? Então, U mais V. Então, U mais V vai ser o vetor o quê? Ponto inicial do primeiro, P. Ponto final do segundo, B. O vetor PB. Ok? Então, o vetor PB será o vetor U mais V. Onde é que ele está? Está exatamente, eu vou colocar de vermelho. Está exatamente aqui. Esse é o vetor U mais V. Ok? Então, isso é uma observaçãozinha simples. Levantou a mão, Heitor. Oi, Heitor. Quem é Heitor? Heitor. Daria a soma. Mesma forma que a gente pensou daquela outra vez, Heitor. Olha só. Heitor perguntou, tá no chat aqui a pergunta do Heitor, tá, pessoal? Pode fazer com mais de 2, tá? A gente vai estudar devagarzinho, a gente vai chegar lá. A gente pode somar 3, 4, 10 vetores, sem problema nenhum. Bruno, respondendo a do Bruno, a gente pode somar quantos vetores você quiser, Bruno. Desde que seja uma quantidade finita, número 5, 10, 15, 20, tá? Heitor perguntou também se o vetor U tivesse direção oposta no primeiro exemplo. Ou seja, se a gente tivesse no primeiro exemplo o U ao contrário, né? Em vez assim, eu vou pegar aqui, ó. O U tá aqui, esse é o U. Vocês estão vendo aqui, ó. Acho que está ficando vermelho para vocês. E vocês tivessem o U agora assim. Esse seria o vetor U. Tá? Se daria da mesma forma, porque você pode movimentar esses vetores, Heitor. Se você tivesse o... Só o exemplo aqui que o Heitor está pensando, vou botar aqui do lado. Ó. Se você tivesse o vetor U assim, e o vetor V dessa forma, que já é aqui, tá? Vamos pegar o V assim, o V. Então, a gente pode pensar da mesma forma que anteriormente. Pega como? Pega o vetor U sendo o ponto em P qualquer, né? P. Aqui é um ponto P. Aqui é um ponto A. Aqui é um ponto A. Então, eu tenho o vetor PA, certo? PA. E eu tenho que pegar o ponto A, tá? E definir o vetor... Opa, desculpa. Definir o vetor V. Tá? Esse é o A. O vetor V, eu posso pegar o ponto B. Como a gente fez aqui, ó. Mesma coisa. AB é o vetor V. Aqui está meu vetor V. Então, quem seria a soma? Seria isso aqui. Isso aqui é o meu vetor V. Esse é o meu vetor PB, é o meu vetor U mais V. Certo, Heitor? Observem que vocês podem mexer com essa propriedade 6 é muito importante, pessoal. Essa propriedade 6 lhe dá digamos assim, a facilidade de você mexer com o vetor no espaço. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu te dou dois vetores, de qualquer jeito, tá? Estou te dando dois vetores no espaço, assim, como vocês estão vendo nessa caneta, esse pincel. E eu quero a soma. Então, você segura um no ponto P inicial, suponho que seja esse. Você vai vir com esse outro e chegar no ponto final, e exatamente vai traçar o ponto inicial da minha caneta branca ao ponto final do meu pincel. É exatamente o que a gente fez aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente isso.
Ficou claro para todo mundo? Sim? Não? Mas vai ficar. Essa é a ideia, tá? Porque, por enquanto, vocês estão mexendo somente com a imaginação, mas vocês vão ver que isso vocês vão fazer com números. Então, isso vai ajudar bastante, tá? Então, tá. Esses são alguns exemplos, tá? Então, professor, será que teria como o senhor explicar, por favor, exemplo 3? Um exemplo 1, 2, 3. Tá, explico de novo. Vamos lá. O exemplo 3, o que é que eu estou fazendo, pessoal? O exemplo 3, a gente está pegando um vetor U e um vetor V, que eles estão em direções opostas, tá? Direções opostas. É o que está aqui, né, pessoal? Esse exemplo aqui que a Vitória Maria pediu. Esse exemplo aqui. Todo mundo está vendo aí de vermelho. Então, vamos de novo, né? Essa aqui é a ideia. Vou refazê-la. Vamos lá. O exemplo 3. Vou passar aqui um tracinho para explicar melhor o exemplo 3. Exemplo 3. O que é que eu estou dizendo a vocês? Eu tenho um vetor, que é um vetor U. Pega o vetor U aqui. Pega o vetor U. Tá? Que eu estou denotando por U. Como é a regra? Vamos lá na regra. No feijãozinho lá, o arroz, como faz o feijão, que eu disse, ó. Traçamos o vetor U a partir de um ponto arbitrário P. Então, vamos pegar um ponto P. Vitória, pega esse ponto P. Aqui. Esse é meu primeiro vetor. Ele está escrito aí. Só que para um vetor tem que ter um ponto final e um ponto inicial. Ou melhor, um ponto inicial e um ponto final. Eu vou denotar meu ponto inicial P e o meu ponto final como queira. Vou denotar por A. Então, esse é meu vetor. Então, estou escrevendo U como sendo PA. Tá. Aí, olha só que negócio legal. Aí eu sei que tem um vetor V, que é sentido oposto. Eu vou pegar o vetor V aqui, ó, para ver se fica mais claro para vocês. Ó, copiar. É como se eu tivesse no espaço. Eu estou colando esse vetor. Vamos colar ele. Como é que é? Como é que cola? Exatamente onde termina o outro vetor. O outro vetor termina no A. Certo, Vitória? Então, termina no A. Vamos lá, vamos colar ele no A. Pronto. Colei ele no A. Esse é meu vetor V. Agora. Só que meu vetor V tem um ponto de saída, que é o A. Perfeito. Então, vamos escrever aqui. V tem um ponto de partida, que é o A. E eu preciso de um ponto de chegada para o meu vetor. E eu vou chamar de B. Quis chamar de B. Então, vamos botar aqui o B. Esse aqui vai ser o ponto B. Então, meu vetor é A, B. E a gente sabe qual é a regra. Vamos somar. Quem é U mais V? É o ponto de partida do primeiro vetor, que eu chamei de P. Tá aqui, ó. P. Vamos colocar aqui, ó. P. E o ponto final do segundo vetor. Tá aqui, ó. B. Então, eu vou pegar o segmento P, B. Esse é meu segmento, nessa ordem. Então, tá. Aí, vamos fazer uma lupa aqui, ó. Vamos cortar isso aqui. Aqui. Vou copiar. Vou colar aqui. E, ó, vamos tentar aumentar esse negócio aqui. Ver se a gente consegue aumentar. Aumentar mais. Olha só. Ó, que bacana. Olha só. Vamos apagar isso aqui. Acabou que ficou aqui na frente. Mas aqui, esse é o vetor grande. Esse é o vetor que eu quero. Esse é o vetor que eu quero. Vamos só renomear ele. Tá? Observa que eu tenho um V aqui que está atrapalhando, mas eu vou tirar. Então, isso aqui é quem? Ó? De novo, P, B. Vamos agora colocar as letrinhas que a gente tava. O A, isso aqui é o P, isso aqui é o B. Tá? Então, a gente sabe que o vetor vermelho é o U, o vetor verde é o V. Ora, e quem vai ser o vetor U mais V? Vai iniciar no P e terminar no B. Vamos fazer ele de preto. Vou até mudar aqui a cor, chamar ele de preto aqui. PB. Então, esse é meu vetor PB. Inicia no P e termina no B. Então, esse carinha aqui, ó, que tá aqui dentro, que eu vou escrever aqui, deixa eu tentar escrever ele aqui, para vocês ficarem claros. Pronto, consegui. É o vetor PB, que nada mais é do que U mais V. Certo,
Vitória. Não sei se ficou claro dessa vez. Mas vocês podem mexer com esse vetor como queiram. Tá, Vitória? Pronto, Vitória. Então tá. Então, vocês agora sabem. Agora eu vou em cima do que o... tranquilo, ótimo. Tá. Em cima do que o Heitor falou, é uma coisa interessante. Porque eu não tinha dito a vocês que a gente poderia somar vetores que estejam em direções, sentidos, tudo oposto. Só que a gente pode, como vocês viram, a gente pode mexer no espaço. Então, isso tem uma regra. O nome disso é a regra do paralelogramo. Então, vamos uma observação aqui. Observação. Observação. Se U e V, tá, não tiverem a mesma direção, hoje eu tô um pouco mais devagar, tá, pessoal, para que vocês vão entender a linguagem, etc. Mas depois a gente vai ter que aumentar o ritmo, tá? Porque senão a gente não termina o curso. Se o I e V não tiverem a mesma direção, a soma entre eles pode ser obtida através da regra do paralelogramo. Que danada é isso? Então, outro método de obter a soma de dois vetores. Que danada é essa regra do paralelogramo? Tá? Vamos ver. Tá? O vetor soma, ou seja, U mais V, o vetor soma, U mais V, tá? Será representado pela diagonal maior, vou terminar na outra página, do paralelogramo, determinado por U e V, com a mesma origem. Olha só que bacana. O que é que eu estou dizendo a vocês? Exemplo. Peguem dois vetores aí no espaço qualquer, que não tem a mesma direção, não tem o mesmo sentido, não tem a mesma direção, como o Heitor falou. Por exemplo, vou pegar assim, ó, U, vou botar aqui. Isso aqui é o vetor U, e vou pegar o vetor V. O vetor V eu vou pegar assim. Isso é o V. Tá? Eu quero saber quem é U mais V. Quem é U mais V? Tá? U mais V. Tá? Quero saber quem é U mais V. Então, olha, tá bom. Vamos fazer o que a gente acabou de explicar. Na ideia que eu tive para falar com o Heitor. Então, eu vou pegar aqui o vetor U. Olha só. Vou copiar aqui. Eu vou pegar o vetor U. Vou colar ele aqui. Ó, do jeito que ele está. Aí, ao fim do vetor U, eu vou colocar o vetor V. Vamos lá, pegar o vetor V agora. Ótimo. Vamos colar o vetor V aqui, ó. Ó. Perfeito. Tá vendo? A gente sabe que paralelo ao vetor V, eu posso passar, porque tenho aquelas relações de equipolências, uma reta. Então, vamos passar uma reta paralela ao vetor V e paralela ao vetor U. Quem seria essa reta? Vamos pegar a reta paralela ao vetor V. Imagina que está paralela, tá, pessoal? Vocês vão ter que usar um pouquinho a imaginação. V e paralela ao vetor U, com a mesma direção. Tá? Paralela ao vetor U. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso não ficou muito bom. Vou aumentar um pouquinho essa aqui. Certo? E vou pegar agora paralela ao vetor U.
Tá? Desculpa. Isso. Pronto. Então, quem seria U mais V? Tá? Então, U mais V seria exatamente, olha só, se U e V não tiverem a mesma direção, a soma pode ser obtida através da regra do paralelogramo. Como? O vetor UV representa a diagonal. Então, eu passo a V uma reta paralela, tá aqui. Eu passo a U uma outra reta paralela, tá aqui, paralela a U, tá? E agora eu vou pegar a diagonal principal. A maior diagonal é essa. Então, quem seria a soma U mais V? Colocar de verde. Deixa eu tirar esse V daqui para não atrapalhar. Colocar o V para baixo. Então, quem seria U mais V? U mais V. U mais V seria quem? Seria exatamente essa diagonal, a maior diagonal. Deixa eu tentar de novo. Isso, pegar as projeções. Pode pensar dessa forma também. Só estou tentando fazer aqui a figura ficar pronto. Não ficou boa, mas esse é o vetor U mais V. Tá? Então, o que vocês fazem é pega a projeção de V paralela, pega a de U e depois pega a diagonal. Então, forma um paralelogramo. Quando pega um paralelogramo, é só pegar a diagonal maior, tá? Determinada com a mesma origem, a origem de U, do primeiro vetor. Tá bom? Ficou claro, pessoal? Se alguém tiver dúvida, fala que a gente faz outro exemplo. Tá? Então, ótimo. Tudo certo? Então, vamos já terminar a aula. Eu vou dar propriedades de soma de vetores e vou falar um pouquinho de multiplicação por escalar. Tá? E aí, acaba a aula de hoje. Tá bom? Então, vamos só para terminar a aula de hoje, vamos terminar as propriedades de soma e multiplicação por escalar. Beleza. Vamos falar um pouquinho das propriedades de soma. 2.2.2. Propriedades da adição de vetores. Tá? Perfeito, pessoal? Então, a primeira delas é associativa. Tá? Associativa. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu dou três vetores, seja A, B e C vetores. Então, o que eu quero dizer é que tanto faz você somar A mais B mais C, ou em qualquer ordem, as somas vão ser sempre iguais. O que é isso? A, B e C, três vetores, temos o seguinte, que A mais B mais C é igual a mais B mais C. Então, como foi me perguntado aí, não, eu tenho quantos, eu só posso somar dois? Não, pode somar em números. Só que você faz o par. Por exemplo, se eu tenho A, B e C, três vetores, primeiro eu vou somar os dois primeiros, e aí a ordem é sua. Por exemplo, o André quis somar primeiro o A e o B. Isso deu um outro vetor. E no fim ele soma com o C. Mas, por exemplo, o Lucas, ele quis somar o B e o C, deu um vetor, e depois ele somou com o A. A resposta é sempre a mesma, tá? Ou seja, a ordem o tamanho dos vetores, o comprimento, a direção vai ser sempre a mesma, tá ok? Beleza. Segundo, comutativo. O que é comutativo? Tanto faz você somar A mais B como B mais A, tá? Comutativo. Então, tanto faz dados, tem um A e B, vetores, temos, tanto faz você somar A mais B, como você somar B mais A. Sempre vai ser a mesma coisa, tá ok? Elemento neutro, tá? Então, terceiro, elemento neutro. O que é o elemento neutro? É o zero, o vetor nulo, tá? Seja um vetor qualquer, tá? Existe um vetor que eu vou chamar de zero,
assim, com o chapeuzinho, com a setinha, chamado vetor nulo, tal que A mais 0 é igual a 0 mais A, que é o próprio A. Tá? Finalmente, 4, o elemento simétrico, ou simétrico do vetor. Simétrico. O que é o simétrico? Dado qualquer vetor A, vai existir o vetor menos A, ou seja, se A tem uma direção, menos A tem a direção oposta, tá? Tal que, quando eu somo A com menos A, dá o vetor nulo, ou o elemento neutro. Tal que A mais menos A, isso daqui nada mais é do que o elemento neutro, tá ok? Por fim, são propriedades básicas, todo mundo já ouviu falar em números. Por exemplo, todo mundo sabe que tanto faz você somar números de qualquer forma, 2 a 2, distintos, tá? E vocês sabem que vale a comutatividade para números também, então vale para o vetor. Sabe que existe um elemento neutro na soma de números, tá? Que é o zero. E sabe que existe o inverso, que tem que dar, quando somado, dá o elemento neutro, ok? Então, isso são as propriedades básicas. E agora vamos multiplicar por escalar, tá? E dar propriedades. Então, finalmente, uma parte da aula, para a gente terminar, 10 minutinhos. A aula hoje foi um pouquinho mais longa, porque é a primeira aula, tá? Em geral, uma hora e meia, eu acho que eu consigo falar do que eu quero nas aulas. 2.2.3, multiplicação por escalar. Tá? Dado um vetor A, dado um vetor A qualquer, e um número real, que eu vou chamar de lambda, ou escalar lambda, tá? Multiplicando-se lambda por A, obtém-se o vetor lambda A, tá? Que tem a mesma direção de A, tá? Que tem mesma direção de A. Alguém falou alguma coisa? Certo. Tem a mesma direção de A. E seu comprimento é diferente. Então, tem a mesma direção, mas o comprimento é o quê? É multiplicado pelo valor absoluto do número lambda, porque o comprimento é um número real positivo. Tá? E seu comprimento é um múltiplo lambda. Observa que está em módulo, porque o comprimento é um número positivo, módulo de lambda, do comprimento de A. Comprimento de A. Tá? O vetor lambda A terá a mesma direção de A, do vetor A, se o lambda for positivo, e caso contrário, e sentido contrário, de A, se lambda for negativo. Se lambda for negativo, tá? Se lambda for zero, então lambda A é o vetor nulo. É o vetor nulo, tá? Exemplos.
exemplos, tá? Por exemplo, vou pegar o vetor A, um vetor qualquer aqui, tá? E vou pegar lambda, isso é A. Vou pegar o lambda igual a 3. Então, o que é que isso quer dizer? O lambda é positivo, é maior que zero, obviamente, porque é positivo, 3. Então, eu vou pegar o vetor A e multiplicar ele 3 vezes o tamanho dele. Então, é como se eu tivesse o quê? Vou pegar o A aqui, ó, colocar aqui. Vamos lá. Eu vou copiar aqui, ó. Vamos colar. Vamos colar. Então, isso aqui é o vetor. Que vetor é esse? Esse vetor aqui, que inicia no ponto P e termina aqui, é o vetor lambda A. Tá? Então, eu vou só para ficar bonitinho, vou tirar isso daqui. Esse aqui é o vetor lambda A. Tá? Certo? Esse é o vetor lambda A. Beleza. Por exemplo, 2. E se lambda for negativo? Por exemplo, lambda igual a menos 2. Se lambda for igual a menos 2, então a gente sabe... Eita, eu sumei com A aqui, né, pessoal? Desculpa. Esse aqui é o A. Se lambda for menos 2, então vamos pegar o vetor P. Esse é o P. Lembra que eu tenho o vetor A? Vamos pegar o vetor A aqui, ó. Deixa eu copiar. Colar. Certo? Esse aqui é o vetor P. Então, o vetor P tem ponto inicial, ponto final. Vou chamar de A. Então, isso aqui é o vetor... Desculpa, o vetor A, né? O vetor A é o vetor PA. PA. Tá? E agora eu quero menos ele. Então, o lambda A, isso aqui é quem? É menos 2A. Ou ainda, né? Posso escrever assim, ó. É menos 2. Desculpa, você é assim. É igual a 2 menos PA. Ora, o menos PA é o AP, que é o sentido oposto. Tá? É o AP. Ou que seja, vamos chamar agora com um ponto final A. Então, esse aqui tem um AP. Então, vou chamar de vermelho, né? Esse aqui é o vetor AP. Aqui, ó. Esse aqui é o vetor menos PA. Só que eu vou crescer ele 2 vezes. Porque eu estou multiplicando por 2, ó. Tá aqui, ó. Tá? Então, é como se eu tivesse... Vai colar ele aqui, ó. Desculpa. Deixa eu colar ele. Só que com sentido oposto, né? Sentido oposto. Vou já ajeitar ele aqui. Colar ele aqui, o sentido oposto, vou tirar isso daqui. Então, o sentido oposto vem para cá, tá? Então, esse agora é meu vetor. Então, meu vetor é quem? Meu vetor é exatamente esse cara aqui de vermelho, que eu vou chamar aqui o ponto final de C, tá? Então, meu vetor é o vetor PC, tá? Então, essa é a minha menos lambda. Quando eu multiplicar por menos 2, eu vou inverter e dobrar o tamanho dele, tá bom? Então, esse é o meu vetor agora PC, então tem o vetor AC, é exatamente o menos 2PA. Tá? Então, isso daqui dá igual... Opa, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Então, isso daqui, portanto, isso daqui dá igual a o vetor AC. Tá? Esse é meu vetor menos 2A. Tá? Alguma dúvida nisso? É a mesma coisa que o anterior, a diferença é que eu vou estar multiplicando com um número, pessoal. Vocês só tem que ter essa ideia. Se tiver o número for positivo, é só pegar a quantidade de vezes do vetor, por exemplo. Pega um vetor A e multiplica por 5. Então, é 5 vezes o vetor A. A mais A, mais A, mais A, mais A. 5 vezes. E se eu pego um negativo, eu vou inverter a direção e colocar a quantidade de vezes que eu estou multiplicando o número. Por exemplo, menos 2. Então, inverto a direção e somo com mais um elemento. Tá? Isso daí dá exatamente o dobro do vetor anterior. Beleza. Então, vamos dar as propriedades para a gente terminar a aula. Propriedades de multiplicação. Propriedades. Como anterior, a gente também tem 3. Eu vou pegar aqui, ó.
propriedades da multiplicação por escalar. Lembra, escalar é um número real, tá? Então, se A e B são vetores, lambda, alfa e beta são números reais, tá? Essa é a representação da letra R dos reais. Então, o que é que a gente tem? Primeira coisa, lambda A mais B, isso nada mais é do que lambda A mais lambda B. Tanto faz você somar os dois vetores e multiplicar por lambda, como pegar o lambda e multiplicar por cada vetor e somar o resultado. Perfeito? O segundo é alfa mais beta A, ou seja, tanto faz eu somar os escalares e multiplicar por A, como fazer alfa A mais beta A. Ok? Terceira é o produto alfa, beta, A. Isso é a mesma coisa de quem? De alfa, beta, A. Tá? Que ainda é a mesma coisa de quem? Beta, alfa, A. Okay? Tanto faz. Finalmente, a quarta e última, é que o vetor 1, ou melhor, o número 1, multiplicado pelo vetor A, sempre dá o vetor A. Tá? Esse seria o elemento neutro da gente. O elemento neutro da soma, lembra lá, ó? O elemento neutro da soma é o quê? É o zero. Tá? É o zero vetor. E o elemento neutro da multiplicação por escalar é o 1, o número. Tá ok? Uma observação, a gente já falou aqui, em linhas gerais, mas é bom para vocês ficarem registrados. A observação é o seguinte, que a gente pode definir a diferença, mas a gente vai definir a diferença de uma maneira esperta. Por quê? Dados dois vetores, A e B, tá? A diferença entre a diferença entre A e B é o vetor. Vê se vocês concordam comigo. É o vetor C, que é quem? É A mais menos B. Eu vou escrever de outra maneira. Eu acho que é mais simples assim. A menos B. Tá? Esse é o vetor diferença. Só que isso aqui eu posso escrever como, pessoal? É bem simples, né? Isso aqui eu posso escrever assim, ó. Vocês concordam? É o A mais menos B. Que eu ainda posso escrever de uma outra mais forma, usando a propriedade 4. Que é exatamente o quê? A mais, isso aqui é menos 1, que multiplica o vetor B. Então, o que é que eu estou dizendo a vocês? Estou dizendo que toda vez que eu quiser fazer a diferença de dois vetores, é só fazer a soma pegando o oposto do vetor em questão. Pego A e B. Quero fazer a diferença. Desculpa, a soma não, a diferença. A menos B, é só pegar o oposto de B e somar com A. Claro? Sim ou não? Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Tá, uma outra observação sobre isso, né? Já que a gente falou, só para a gente terminar, para finalizar a aula, a segunda observação, é que exatamente a diferença usando a lei do paralelogramo, né? Então, a lei do paralelogramo a gente pegou como? Pela lei do paralelogramo, para terminar, a gente tinha o quê? Por exemplo, a gente tinha um vetor A mais B, né? Isso aqui é o vetor A, isso aqui é o vetor B, por exemplo. A gente sabia que a gente pega aqui, ó,
pega um paralelo a A, pega um paralelo a B e pega a diagonal maior. Tá? A diagonal maior vai ser... Deixa eu usar isso aqui. A diagonal maior vai ser A mais B. Tá? Ora, então a pergunta natural é, e quem seria o B? O A menos B? O A menos B é exatamente essa diagonal que inicia em B. Tá? Então esse cara aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Esse elemento aqui seria exatamente o elemento A menos B. Tá ok? Então, numa regra simples, A mais B é a diagonal, pega a diagonal maior onde inicia A, e você quer o A menos B, pega a diagonal onde o ponto final é do vetor B, é o do vetor B. Então, isso dá A menos B, tá ok? Isso termina a aula de hoje, tá? Isso termina a aula de hoje. Eu vou parar um pouco aqui a gravação.